Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O tema de hoje é um tema que eu realmente acredito que vai trazer uma reflexão na sua vida. E se você nunca parou para realmente pensar nisso com a seriedade que é devida, esse é o seu momento. E o tema de hoje é: as suas companhias definem seu destino. Eu decidi falar sobre esse tema depois de observar o quanto as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que a gente escolhe estar em nossa vida, que a gente muitas vezes escolhe partilhar dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, das nossas dificuldades, o quanto isso acaba interferindo no fim das contas, se a gente vai conseguir e quando muitas vezes a gente vai conseguir alcançar um objetivo. E eu sei que deve ter gente que tá pensando assim: ah, loucura da parte dela falar isso. Óbvio que meus amigos não vão interferir nisso, porque são os meus sonhos, são os meus objetivos. Então, depende só de mim, depende da minha força de vontade, depende do quanto eu vou me esforçar com relação a isso. Será mesmo? Eu vou te apresentar provas que você vai perceber que eu estou certa. Quando eu penso em companhias, eu penso logo naquele ditado: me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. A nossa mãe já falava isso pra gente em casa, a gente já ouviu na escola, em algum lugar, alguma pessoa que cuidou de nós veio e disse isso. E talvez na época a gente não tivesse ainda maturidade pra entender, pra assimilar realmente o que significava esse ditado, mas ele é tão real, tão verdadeiro, que ele na verdade se inspirou em um versículo bíblico. E eu te convido para você abrir também em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, que diz assim: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Será que você nunca percebeu que, assim, as pessoas ao seu redor, ou algum vizinho, quantas vezes a gente já não ouviu casos de pessoas que acabaram se envolvendo com quem não devia e acabaram sendo levados para caminhos ruins, acabaram entrando nas drogas, acabaram cometendo crimes, sendo influenciados por outras pessoas? Só que da mesma forma, quem é que nunca ouviu aquela história daqueles amigos que cresceram juntos, que se conheciam há muito tempo e que decidiram em algum momento empreender? E a empresa deu super certo e hoje todos eles estão muito bem sucedidos. Ou então aquela outra história daquela pessoa que não conseguia se desenvolver na vida, que sempre dava com a cabeça na porta, nunca conseguia se desenvolver profissionalmente, estava sempre com dificuldade e de repente ele casa com alguém e a vida faz assim, dá um upgrade, a pessoa se revoluciona por completo, começa a estudar, vai fazer uma faculdade, consegue um ótimo emprego, passa num concurso. Eu já ouvi várias histórias assim. E é justamente parando para observar essas coisas que a gente entende o quanto quem está do nosso lado pode interferir, tanto para mal como para bem, no nosso desenvolvimento. E já que estamos falando sobre exemplos, por que não falar sobre os exemplos da Bíblia? Eu separei alguns exemplos aqui e eu quero conversar com vocês sobre isso. Primeiro eu quero falar a respeito de Abraão e Ló. Se vocês não conhecem a história, Abraão foi um homem que Deus escolheu, que Deus falou que iria abençoar ele grandemente, que ele seria uma grande bênção, que ele iria começar o povo que Deus escolheu na terra, que é o povo de Israel. Só que Deus mandou ele sair da terra dele e deixar tudo. Só ir, sair da terra dele e procurar ir em direção à terra que Deus ia mostrar. Abraão obedeceu. Só que o detalhe é que Abraão fez uma coisa que Deus não tinha orientado ele, que era levar Ló, o seu sobrinho, consigo. E ao longo do caminho, enquanto eles caminhavam rumo a esse propósito, Deus foi abençoando eles, Deus foi prosperando eles. Só que Deus prosperava Abraão e prosperava Ló, porque Abraão era uma ótima companhia. Abraão estava com a bênção, então Abraão abençoava Ló. Só que ao longo dessa bênção, ao longo desse crescimento, chegou num ponto que eles estavam tão bem-sucedidos os dois, que a terra onde eles habitavam não dava conta de cuidar do gado de ambos. E começou a ter briga entre eles. Começou a ter briga, discussão. Então, nenhum rebanho se desenvolvia como devia e nem o outro. E aí foi quando Abraão percebeu que ele não poderia continuar do lado de Ló. E foi quando ele mandou Ló escolher para onde ele queria ir. Ló escolheu um lado e Abraão foi para o outro lado. Então, felizmente, Abraão não teve consequências tão sérias como poderia realmente ter sido, por ele ter levado alguém consigo que não deveria estar do lado dele. Ló foi muito abençoado, se privilegiou muito por estar com alguém como Abraão. Mas Abraão não ganhou nada com isso. E pelo contrário, até por um tempo, prejudicou seu próprio rebanho. Uma outra história é de Ruth e Noemi. Quem nunca ouviu falar sobre essa história? Ruth, ela era uma mulher moabita, que não era do povo de Israel. E ela se casou com um rapaz que era de Israel, da família de alguém que era de Israel, que a mãe desse rapaz se chamava Noemi. E Ruth viveu bem com essa família. Eles estavam vivendo na terra de Ruth, que era Moabe, porque Israel estava tendo uma grande seca. E a família de Noemi foi para lá, para poder se abrigar desse período difícil.
E lá o rapaz se casou com Ruth. E depois de um tempo, o rapaz morreu. Todos os homens da família morreram. E naquela época as mulheres não podiam trabalhar para se manter. Então elas acabaram, ou elas eram casadas com outra pessoa, com outro homem da família, ou elas iam virar praticamente mendigas. E foi o caso, elas começaram a passar muita necessidade. E Noemi decidiu voltar para sua terra de volta, acreditando que ali iria achar alguém que cuidasse dela. E ela deixou Ruth livre para ela ficar na terra dela. Da mesma forma falou para outra nora, que era Orfa, que se ela quisesse ficar, ela podia ficar. Orfa decidiu ficar com a sua terra, mas Ruth escolheu estar com Noemi, porque ela entendeu que Noemi era uma boa companhia. Era alguém que ela não podia abrir mão de estar do lado dela. E assim ela decidiu ir para a terra de Israel junto com Ruth. E lá, Deus, vendo a fidelidade de Ruth para com Noemi, porque ela decidiu continuar do lado da sogra, que já era uma senhora sem ninguém para cuidar dela. Ela decidiu cuidar daquela mulher. Deus vendo isso, Deus honrou grandemente Ruth e colocou Boaz, que era um homem muito rico e bondoso, para cuidar delas. E além de ganhar um marido, ela ainda entrou na genealogia de Jesus. Um outro ótimo exemplo para a gente perceber o quanto uma boa companhia, o quanto uma boa escolha pode fazer toda a diferença no curso da sua história. E por último, um exemplo que não é tão legal, né, pelo destino que acabou tendo, mas que a gente tem que sim que parar para pensar a respeito, é sobre Salomão. Salomão, ele foi o homem escolhido para dar continuidade ao reino de Davi. Ele era um rei muito sábio, muito rico, fez grandes coisas na terra de Israel. Mas infelizmente ele acabou se deixando levar pelos seus desejos e acabou se aliando a muitas mulheres que não eram tementes a Deus. E justamente por ele se aliar a essas mulheres, por ele estar perto, por ele escolher para que essas mulheres entrassem na vida dele, essas mulheres acabaram corrompendo o coração de Salomão, que até então era um homem temente a Deus e que servia ao Senhor em tudo, acabou servindo deuses estranhos. Um ótimo exemplo para a gente analisar que a depender das suas companhias aqui na Terra, tanto os seus sonhos podem ser alcançados e os seus projetos realizados, como também você pode estar em situações de risco, você pode se envolver com o que não deve, você pode perder grandes oportunidades e, no fim das contas, perder ainda a sua vida e a sua alma para o inferno. Eu realmente espero, gente, que esse vídeo tenha trazido a reflexão que você precisa para entender que as suas companhias têm todo o poder de definir o destino da sua vida, não só aqui na Terra, mas na eternidade. Então, pensem com carinho, sejam seletivos, observem com cuidado, vejam se realmente as pessoas que estão perto de você estão ali para agregar na sua vida, para te fazer crescer em todos os aspectos, mas principalmente na sua comunhão com Deus. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenha sido útil. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar com algum amigo seu que você com certeza sabe que precisa ouvir essa mensagem. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.